Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Talk to Me, Fale Comigo, filme dirigido pelos irmãos Danny e Michael Philippou, que começaram a carreira como youtubers e agora produziram seu primeiro filme. Quero falar nesse vídeo, na introdução, sobre o aspecto da produção, porque eu tô vendo no marketing muitas pessoas citando esse filme é produzido pela A24. Na verdade, esse filme é distribuído pela empresa nos Estados Unidos. Tem uma grande diferença nisso, porque essa é uma produção de baixo orçamento, independente, australiana, que estreou no Festival de Sundance com grande repercussão, e aí sim chamou a atenção do mercado, aí sim chamou a atenção de gigantes como a Universal, como a A24, e nesse leilão a A24 acabou vencendo os direitos de distribuição nos Estados Unidos. No Brasil, o filme tem distribuição da Diamond e estreia no dia 17 de agosto. E por que eu quero fixar esse ponto da produção? Porque os irmãos eles tinham uma oferta muito boa, inclusive, de um estúdio, só que eles decidiram manter essa abordagem independente. Por quê? Bom, porque aí não existiria uma limitação, e isso é o que mais ocorre hoje em dia no terror contemporâneo. Você pode vender uma ideia, essa ideia agradar um estúdio, e o estúdio te coloca nas diretivas, como por exemplo, limitação do controle criativo, deixar a porta aberta para uma sequência. Eu falo muito sobre o método Blumhouse aqui no canal, por exemplo. Então, o estúdio pegando essa ideia antecipadamente, ele te dá todas as condições de produção, de orçamento. O diretor não precisaria se preocupar com isso, mas por outro lado, muitas vezes a ideia original ela acaba sendo completamente modificada. Então, nesse cenário de produção independente, os irmãos eles acabaram mantendo todo o controle criativo e entregaram realmente o filme que eles imaginaram. Isso é muito importante, eu admiro isso no cenário atual do cinema competitivo, em que as produtoras mesmo já oferecem grandes contratos, até mesmo com vinculação futura de outros projetos. Pessoal, nós estamos vivendo um momento em que pro terror existe uma abordagem vinculada ao terror psicológico, em que trauma e luto são utilizados para o desenvolvimento do texto. E Talk to Me também tem isso como prioridade. Só que existe uma construção do terror psicológico a partir de uma maneira inventiva de lidar com esses conceitos e de trazer uma integração realmente para um ambiente de medo original. Nesse sentido, você pode observar que existe nos grandes estúdios quase que como uma diretiva de como conduzir um jumpscare. Numa abordagem independente, a criatividade faz toda a diferença. Então, em um momento que grandes estúdios gastam milhões e milhões de dólares buscando complementar um ambiente de terror com um CGI, Talk to Me busca por efeitos práticos, em que você nota que a bagagem dos realizadores no YouTube acabou sendo usada também para lidar, por exemplo, com a falta de dinheiro. E também de seguir a ideia, de seguir essa ideia que tinha potencial, dessa ideia que foi celebrada já no Festival de Sundance. Penso que é um filme competente, com boas atuações, uma introdução interessante, um final forte, que ainda assim tem problemas no seu texto. Quando um grupo de amigos descobre como conjurar espíritos usando uma mão embalsamada, eles ficam obcecados com o que consideram inicialmente uma diversão. Mas as coisas mudam com a abertura de uma porta para o mundo espiritual, forçando-os a escolherem quem confiar, os mortos ou os vivos. Em alguns momentos eu fiquei bem surpreso com Talk to Me, especialmente na maneira como os diretores eles se fixam num ambiente em que você vai ter um grupo de jovens e que os diretores praticamente imploram para o espectador não levar em conta toda uma tradição de jovens que em muitos casos também são estúpidos, que tomariam as piores decisões possíveis. E aí com isso eu acho que os diretores eles conseguiram fixar na introdução uma ideia de trazer já uma bagagem consagrada do terror, de uma abordagem do terror psicológico, voltado para um grupo de pessoas em que existe o trauma e o luto. O luto aplicado para uma pessoa que vai deixar aquela pessoa desconfiada, que vai deixar aquela pessoa isolada e que vai fazer com que aquela pessoa justamente direcione a sua atenção e a sua confiança de forma bem seletiva. Para a conexão em um ambiente de medo, conceitos tradicionais do gênero, como possessão e objeto amaldiçoado, ganham destaque na medida em que também existe uma inocência desse grupo no quão grave a brincadeira poderia se tornar, e isso vira o principal alvo de interesse do longa. Um dos méritos de Talk to Me é a escolha do elenco, que realmente o trabalho de direção de elenco desse filme é muito bom. Eu acredito que vários nomes dessa produção voltarão para filmes de terror também no futuro. O destaque é para Mia, que é interpretada pela Sophie Wilde, que inclusive está na capa de vários materiais promocionais, também tem grande destaque no trailer.
e realmente é o nome desse filme. Não só é a pessoa que tem maior destaque, mas a atriz tem a melhor atuação, porque essa personagem tem muitos problemas passados que acabam sendo integrados justamente com o que eles acabam descobrindo. Existe esse objeto, uma brincadeira com um conjunto de regras que não poderia passar de 90 segundos e tudo acaba dando errado. Inicialmente, os realizadores apostam na integração desse grupo de jovens, na aproximação também com o público, porque existe uma carga acentuada de tensão entre eles. Depois, uma escolha que precisaria ser feita e que eu considero bem controversa. Talk to Me deveria ter o foco no viés psicológico ou apenas no impacto visual? Quando a ideia é de focar no impacto visual, esse filme ele deixa aquela marca de uma produção independente que vai gerar repercussão, que vai gerar também muito debate pelo uso dos efeitos práticos e pela brutalidade na tela, pela forma como você vai ver essa possessão de uma outra maneira. A mão nesse filme estabelece uma ritualística própria que também é importante para a identidade. Afinal de contas, o que é Talk to Me e o que ele teria de diferente então para apresentar com tantos outros filmes do gênero que acabam lidando com o trauma? O impacto visual então é fortíssimo, existem cenas bem desconfortáveis. O texto, no entanto, apresenta alguns problemas quanto ao desenvolvimento de personagens. Inicialmente você tem todo o interesse nesse grupo de jovens, depois destaque para uma personagem e essa personagem tem maior atenção e maior desenvolvimento, o que é justo. É a protagonista que carrega a experiência, só que aí também vem com aquela decisão de amenizar muitos outros casos, de acabar criando uma falsa sensação de escolha em que o público ele acaba fazendo uma leitura prévia de uma situação, só que aí sempre a decisão tomada é aquela pior decisão possível para tocar a narrativa de alguma forma. Quando esse filme chegou no Festival de Sundance, recebeu muitos elogios, foi um filme que teve uma repercussão inicial fortíssima que despertou o interesse aí de várias distribuidoras, como eu expliquei, e fez com que a A24 garantisse logo os direitos nos Estados Unidos. Veio também com aquelas repercussões do tipo, é um filme inovador, é um filme revolucionário. Eu tenho muito cuidado para fazer esse tipo de direcionamento, porque às vezes essa carga ela acaba sendo muito prejudicial para a experiência do espectador também. Você usa como parâmetro de comparação um caso e a ideia ela é diferente, às vezes essa ideia ela precisa ser trabalhada de uma outra maneira pelo marketing, para fazer com que o filme tenha um sucesso, quem sabe, de bilheteria, de arrecadação. Eu penso que é um filme muito competente, com uma identidade visual criada, que tem uma ótima protagonista, tem um trabalho do uso da música diferenciado também para esse ambiente de medo, e trata trauma e luto de uma maneira diferente, pelo menos, do que a gente recebe recentemente no terror. Por outro lado, tudo fica tão focado para uma pessoa numa situação de grupo que você observa que todos os outros personagens parecem até mesmo descartáveis. Eu admiro, no entanto, a decisão de fazer um filme fechado, de fazer uma produção independente com uma boa ideia, de seguir essa ideia até o fim, mesmo que o final possa ser controverso. Para Talk to Me, nota 7. Esse filme teve uma estreia excelente nos Estados Unidos, superou projeções de arrecadação mesmo em um cenário muito competitivo com Barbie e Oppenheimer. Penso que no exterior vai ter a mesma repercussão, vai conseguir um grande interesse e vai gerar bons debates também. Pode se tornar inclusive aquele filme de terror de 2023 com vários debates, seja para amar, odiar ou mesmo discutir sobre decisões criativas. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!